Olá pessoal, bem-vindos ao canal e loja Variedades de Tudo Um Pouco. Eu acabei de assistir o filme O Nevoeiro de novo para poder entender melhor, né? Eu pensei que no final tinha sobrado o herói com a família dele, mas na verdade sobrou ele com o filho dele e umas pessoas estranhas dentro do carro, né? E que no final ele vacilou e acabou pondo tudo a perder e sofreu pra caramba. Mas durante uma certa discussão dentro do mercado, o soldado levantou uma teoria que aquilo que estava acontecendo poderia ter sido culpa de um cientista que abriu um portal de outra realidade para a realidade deles. Aí ficaram tão doidos que resolveram matar o soldado como cúmplice, que a coisa, fizeram uma cagada ainda naquela loucura toda. E aí me fez lembrar que é esta a questão que vocês têm que tomar cuidado. Ver a ciência como inimiga. Você não pode cair nessa cilada. Tem que saber a diferença de ciência de verdade para pseudociência que causa essa confusão com os cristãos. Porque tem gente que se diz cientista falando de uma forma evolutiva de pseudociência, desacreditando na fé cristã, que faz os cristãos se passar como loucos, né? E os cristãos que ficam paranoicos com as ideinhas deles acabam tendo raiva da ciência porque estão sendo enganados. Ciência é sagrada e uma bênção, porque a ciência é usada para criar a cura. Não precisa criar a doença, fabricar a doença igual o sensacionalismo tabloide, o jornalismo predatório explica. Não precisa, a ciência não precisa de nada disso. A própria existência das trevas nesse mundo que existe desde que o mundo é mundo, denunciada na nossa Bíblia Sagrada, já é o suficiente para nos deixar doente. Então, a ciência trabalha criando a cura para todo tipo de doença nova que aparece no nosso organismo, que a ciência analisa em nosso organismo, cria a cura. A ciência não precisa criar, não precisa criar a doença. Não tem essa necessidade. Então, toma cuidado com a má influência, porque pessoas que usam argumentos evolutivos disfarçados de ciência, que zomba dos cristãos, que cria essa confusão, deixando os cristãos com raiva da ciência. E ciência de verdade não trabalha assim, não tem nada a ver com a teoria da evolução, porque a teoria não é ciência de verdade. Tem nada a ver com o Big Bang, porque isso não é ciência de verdade. A ciência verdadeira, né, igual o nosso saudoso Isaac Newton, que Deus o tenha, Albert Einstein defende, é ciência real comprovada, real, concreta. Não teoria evolutiva do Big Bang, essas coisas que saem do campo total da realidade, de teses infundadas, entendeu? Então, a ciência verdadeira cria a cura, não precisa criar doença, não precisa. A própria existência das trevas que existe nesse mundo, desde que o mundo é mundo, já é o suficiente para nos adoecer e sempre aparecer ziqueziras novas, doenças novas, essas coisas. Então, a ciência verdadeira é abençoada, ela combate o mal criando a cura. Então, tome cuidado com as teorias das conspirações, o negativismo, a crueldade contra quem vive lutando contra o mal de cada dia. Igual Jesus Cristo nos alerta, basta cada dia seu mal, cada dia que o mal tem no dia. Então, os cientistas que trabalham para nos ajudar, trabalham combatendo o mal todos os dias. Cada doença nova que aparece por causa das trevas malditas, os cientistas batalhadores criam remédios para combater doenças malditas. Não precisa abrir mão da fé só porque tem que usar algum remedinho. Não tem necessidade disso. Só não tomem raiva de coisas que faz bem para vocês. Não tomem raiva. Porque o negativismo e as teorias das conspirações
faz vocês ficar com raiva de coisas boas para vocês mesmos, tá bom? Então eu espero que vocês assistam o filme, entenda que esse filme não disse do que se tratava aquele ataque. Desconfiaram que poderia ser da ciência. E é por isso que o nome original do filme é O Mistério. O nome original do filme é O Mistério. Porque fica um mistério no ar o que aconteceu ali. Entendeu? Não tem uma prova ali do que aconteceu ali. Eles não têm um conhecimento real do que aconteceu ali. Entendeu? Por isso que o nome do filme é O Mistério. Por isso que eu fiz essa comparação falando para vocês com a semelhança com as trevas, que em vez de ser uma fumaça branca, é uma fumaça trevosa, que consegue sim transformar os nossos piores pesadelos em realidade na nossa vida. E se a fé nossa não for forte o suficiente, a gente não consegue superar o ataque de procedência maligna das trevas. Porque ela consegue, até quando você assiste um filme desse, com esse monte de bicho feio, essas coisas, ela consegue simular isso na tua vida para te atacar, né? Te deixar apavorado com medo do filme, achando que veio do filme, mas foi a treva que agiu na tua vida para te deixar em pânico com medo de Deus e todo mundo. Então, na fé, você consegue superar até para assistir um filme desse e saber a diferença da mentira e a realidade de como as coisas são. Então, a teoria da conspiração acreditar que a ciência trabalha a favor do mal. Não. A não ser que seja um cientista maluco, muito cético, que queira criar a imortalidade em carne e osso. Aí já está com as ideinhas que não é muito saudável. Porque a imortalidade em carne e osso seria uma vida longa amaldiçoada. E vida longa, cheia de dor e sofrimento, é maldição. Então, a eternidade, nos termos de Jesus Cristo, é que é sagrado de verdade, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.